Olá, olá, amigos e amigas do Filosofia Simples. É um prazer estar de volta com vocês em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aqui sobre mais uma questão do Enem, como traz aqui o nosso enunciado, né? Questões que já apareceram no Enem e que a gente vai, nessa playlist específico, tratar sobre várias questões do Enem para a gente poder ter uma ideia de como elas são cobradas na prova, para a gente poder não só estudar a teoria, mas entender como é que funciona o mecanismo da prova, que tipo de conhecimento você tem que dar mais ênfase, que tipo de logística você tem que fazer para se preparar para a prova, porque é importante dizer que o preparo para a prova também é um preparo psicológico. Você tem que ter uma logística para a prova, sobre aquilo que você vai dar mais ênfase, sobre aonde você vai encaixar aquele conteúdo e etc. Então, nós vamos mais uma questão aqui para vocês, né? Nós vamos para mais uma questão. Essa daqui, ela é um pouco diferente das outras, como a gente pode perceber. Você percebe que ela tem dois textos, né? Não somente um. A gente tem dois textos aqui. E aí aqui vale lembrar o seguinte, quais são os textos que a gente está comparando? O texto do livro Leviatã, de Thomas Hobbes, e o texto do livro Discurso sobre a Origem e o Fundamento da Desigualdade entre os Homens, que é um livro de Jean-Jacques Rousseau, né? Então, esses são os dois textos a serem comparados. Uma coisa que é importante lembrar para vocês aqui é que toda vez que aparecem essas indicações de livros aqui que são tirados as questões, os parágrafos e as questões do Enem, elas automaticamente servem como uma indicação de leitura, uma vez que você vai perceber que quando você observa várias questões do Enem de vários anos diferentes, você percebe que as questões vão mudando, mas as obras sempre acabam sendo as mesmas, né? E aquela questão, nós sempre precisamos entender o livro, a gente precisa entender os autores, para depois que a gente for para a questão, a gente poder perceber as pegadinhas e aquilo que é importante de fato em cada questão, em cada parágrafo, né? A gente vai perceber aqui, igual a gente faz nas outras questões. Eu vou tirar o ponto principal de cada parágrafo e a gente já vai para a pergunta. O primeiro ponto aqui de Thomas Hobbes, principal a gente poder retirar, é o seguinte: todo homem é inimigo de todo homem. Esse é o ponto fundamental desse parágrafo. Vamos aqui para o parágrafo número 2, para o texto número 2 do Rousseau, e aí eu vou destacar o que é essencial aqui. Thomas Hobbes, né, que é a citação que Rousseau faz, não tem nenhuma ideia de bondade. E agora eu explico para vocês o porquê que essas duas frases que eu destaquei aqui, dos dois parágrafos, são as duas frases de fundamental importância para todo o resto da questão aqui. Primeiro, o do texto 1. Thomas Hobbes, quando diz que todo homem é inimigo de todo homem, ele está falando, evidentemente, da sua própria teoria, né, que ele vai levantar no texto do Leviatã, onde ele vai dizer que todo homem é predador de si próprio. Ou seja, Thomas Hobbes, que é um contratualista que fala sobre o ser humano no seu estado de natureza, ele vai dizer que todo ser humano no seu estado de natureza é ruim, é mal por natureza, né? E por isso o ser humano torna-se inimigo de si próprio. Então, quando ele diz que o homem é o lobo do homem, ele diz que o ser humano ele é o predador de si próprio, né? Quando a gente vai para o texto de Rousseau e a gente observa que ele não só cita Hobbes, mas diz que Hobbes não tem nenhuma ideia de bondade, é justamente porque a ideia de contrato social, a ideia de homem pré-social de Rousseau é dizer que o ser humano ele é bom por natureza, ele é dotado de bondade e incapaz de praticar o mal aos seus pares. Ou seja, vocês observam que nós estamos falando nos dois textos, nós estamos falando de uma coisa muito simples, que é o quê?
o contratualismo. Porém, a gente pode perceber que os dois têm uma ideia completamente diferente do que é esse contratualismo, né? Um é exatamente o oposto do outro. Você percebe que, inclusive, a ideia desse texto é desses dois parágrafos, a comparação desses dois parágrafos, é justamente para fazer você entender que a diferença entre os dois é gritante. Vamos lá para a pergunta? Os trechos apresentam divergências conceituais, e aqui é importante. A própria questão já diz que os dois trechos apresentam divergências conceituais. Todo mundo que leu Hobbes, todo mundo que leu Rousseau, entende que a divergência conceitual dos dois é gritante. Porém, a gente tem uma questão aqui que é a nossa grande questão, a nossa grande pegadinha nessa questão. Apesar dessa divergência gritante, os autores sustentam um entendimento. Então, tá aqui a nossa pegadinha da questão, né? Os autores sustentam um entendimento, né? Ou seja, essa questão do entendimento é a nossa pegadinha, né? Não ficou muito bonito aqui o nosso risco não, mas acho que deu para entender. Então, o próprio texto aponta que os dois autores e os dois trechos são divergentes, né, na sua concepção conceitual, porém, o próprio texto se remete à questão de que os dois sustentam um certo entendimento, né? Isso daqui para nós é fundamental. Por quê? Porque é justamente aqui que mora a nossa pegadinha, né? Por quê? Porque os próprios textos, eles foram colocados aí a nível de comparação para que você percebesse que os dois são diferentes. No próprio início do enunciado, o texto já diz que eles são diferentes de fato. Só que aí o Enem vai pedir aqui, ó, que eles sustentam um entendimento e segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma, né? Então, eles têm um entendimento sobre a questão da igualdade entre os homens. E é isso que a questão está pedindo. A questão está pontuando as diferenças entre Thomas Hobbes e Rousseau, mas ela está pedindo o ponto de entendimento entre os dois autores e não as suas discordâncias. Entende? Essa é a pegadinha do Enem, essa é a pegadinha da questão, e é justamente por conta de questões como essa que você tem que estar muito atento na hora da leitura do Enem. Né? É por isso que uma das estratégias que a gente fala para todos os alunos é o seguinte: faça primeiro as questões da qual você tem maior facilidade, das disciplinas que você tem maior facilidade. Porque se você for fazer as questões na ordem que o próprio Enem foi construído, da primeira questão à última questão, é possível que uma questão dessa, que tem um entendimento razoavelmente fácil, ela, depois de 50 questões anteriores, você vai estar cansado e um detalhe desse pode passar despercebido, e é justamente aí onde mora o problema. Né? Existem questões no Enem que acertar elas por si só não faz com que você esteja na frente de todo mundo, mas errar elas faz com que você esteja atrás de muita gente. E isso é uma coisa muito importante de você perceber, né? Por exemplo, filosofia não é o tipo de disciplina que as pessoas dão ênfase no Enem. Só o fato de você estar aqui assistindo esse vídeo, vendo esses comentários, fazendo essas questões com a gente, já significa que você está na frente de muita gente, porque muita gente não vai dar importância para a filosofia e vão acabar errando ali suas 9, 10 questões de filosofia, né? E aí é onde você acerta as 9, 10 questões de filosofia, se dá bem em português, se dá bem em matemática, em outras disciplinas que tem mais questões, e é nessa brincadeira que você acaba ficando na frente de muita gente. Né? Então vamos lá, a gente já entendeu aqui a divergência que os dois textos traz com relação aos dois autores, a gente já entendeu a pegadinha da pergunta, né? E a gente já entendeu também o que o texto está querendo.
Então vamos lá para as alternativas, né? Aonde está pedindo essa igualdade entre os homens se dá em razão de uma, a gente percebe aqui as alternativas, né? A primeira, que é a alternativa A, predisposição ao conhecimento. Essa questão aqui, ela vai estar errada e nós vamos dizer para vocês o porquê. Ela vai estar errada porque para os dois filósofos não há uma predisposição ao conhecimento comum aos seres humanos, né? Estes se ligam apenas pelo sentido atribuído pela natureza. Ou seja, quando nós falamos em ser humano pré-social, nós estamos falando do ser humano como um animal de selva, né? E quando a gente fala sobre isso, nós não estamos falando em conhecimentos comuns ao ser humano, o conhecimento que liga um ser humano a outro. Nós estamos falando que os seres humanos eles têm uma ligação apenas pelo sentido atribuído pela natureza. Então, essa predisposição ao conhecimento, ela se faz desnecessária, ela se faz uma coisa que nenhum dos dois vai pensar sobre essa questão. A B, que vai falar sobre submissão ao transcendente, também vai estar errada. E por quê? Vamos lá do porquê da questão vai estar errada? O estado de natureza explicado tanto por Hobbes quanto por Rousseau consiste justamente em um estado de liberdade natural, e que está submetido apenas às leis da natureza. Então, as mesmas leis da natureza que faz a alternativa A estar errada, são as mesmas leis da natureza que faz a alternativa B também estar errada. Na alternativa C, nós temos aqui a tradição epistemológica, que também vai estar errada. E por que essa tradição epistemológica vai estar errada? Porque os dois filósofos eles vão identificar que os seres humanos, as raízes que eles têm, não têm tradição epistemológica comum, ou seja, nós estamos falando de um ser humano pré-social. Nós estamos falando de um ser humano que tem um comportamento de um animal de selva, como qualquer outro animal de selva. Então, nós estamos falando de seres humanos que se organizam a partir da questão da natureza, né? Então, a partir do momento que nós falamos em seres humanos que se ligam por questões da natureza, nós estamos falando também de ser humano que não tem esse laço cultural. E a partir do momento que eles não têm esse laço cultural, que os dois percebem a falta desse laço cultural, dessas raízes de tradição, então a tradição epistemológica também vai estar errada, né? A alternativa D vai falar sobre a condição original e aqui nós temos, sem muita delonga, a nossa alternativa correta. E por que a nossa alternativa correta vai se dar justa na condição original, né? Ou seja, sustentam um entendimento, esse sustenta um entendimento vai estar ligado aqui, né? Nessa condição original. E o que seria essa condição original entre os dois, né? O ponto de partida entre as duas teorias é exatamente o mesmo, né? E aí, por que essa alternativa ela está certa? Porque quando a gente fala em condição original, a gente percebe que tanto Hobbes, existe o entendimento, tanto de Hobbes quanto de Rousseau, nesse assunto. Por quê? Porque a divergência conceitual dos dois é gritante, e o próprio texto 1 e o texto 2 deixam isso bem claro. Porém, a concordância que eles têm, o entendimento que eles têm, é justamente o ponto de partida da onde vai sair ambas as teorias. Porque tanto a teoria de Thomas Hobbes quanto a teoria de Rousseau vai ser originada a partir do pensamento do ser humano pré-social, né? O ser humano no seu estado de natureza. A necessidade de um contrato social, a necessidade de um Estado, a necessidade de um governo que imponha regras, limites, leis, liberdades e consequências para aquilo que o ser humano não está livre a fazer. Então, essa condição original, esse ponto de partida inicial do estado de natureza é justamente a ligação entre Thomas Hobbes e Rousseau. Então, é isso
que faz essa alternativa ser a certa, porque é justamente aonde os dois autores têm um entendimento, pelo fato deles partirem do mesmo ponto de partida, né? Que é o estado de natureza do ser humano. Se a alternativa D está certa, isso significa, evidentemente, que sobrou a E está errada, né? Que vai falar sobre a questão da vocação política. Mas, mesmo já tendo achado a alternativa correta, nós diremos para vocês o porquê que a E está errada, né? A questão da vocação política. Porque tanto para Thomas Hobbes quanto para Rousseau, os seres humanos não possuem uma vocação política. Tanto o bom selvagem quanto o homem lobo do homem, os dois apontam para uma não aptidão natural da política. E isso fica muito claro, essa falta de vocação para a política, ela fica muito claro quando você lê os textos de Hobbes, lê os textos de Rousseau e percebe a justificativa pelo qual existe a necessidade de um contrato social. Então, quando você vê a necessidade do contrato social, você percebe que, na visão de ambos, o ser humano não tem essa vocação política, né? Então, com isso, a gente resolve essa questão e ela termina por aqui. Como você pode perceber, nenhuma questão difícil, nenhuma questão impossível de ser resolvido. Muito simples, porém, vale alertar para o fato de que precisa existir a leitura dos textos, né? Tanto do Thomas Hobbes, que é o Leviatã, quanto do Rousseau, que é o discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. Os textos precisam ser lidos, porque se os textos não forem lidos, evidentemente as questões se tornam difíceis, as alternativas se tornam difíceis e as pegadinhas se tornam difíceis de serem encontradas. Então, esse é o fundamento pelo qual a gente vai ser orientado aí a perceber essa preparação para o Enem. Quando nós falamos em filosofia e quando nós falamos em sociologia, você sempre vai perceber que os textos sempre vão ser retirados, né? As questões sempre vão ser retiradas do mesmo texto. Isso é uma coisa que facilita muito a nossa vida, né? Porque você explora aquele texto o máximo possível, porque alguma questão sobre algum aspecto daquele texto vai ser utilizado em alguma questão do Enem. Eu espero que você não tenha tido grandes problemas para entender, mas se por um acaso ficou alguma dúvida, use o espaço dos comentários para poder dizer a sua dúvida. Não importa quantas dúvidas tenham aí, se vai ser só uma ou se vai ser 200, eu vou estar respondendo a todo mundo que tem dúvida e que expôs aí nos comentários as suas dúvidas, né? E se por um acaso você conhece outras pessoas que também estão precisando estudar para o Enem, que também estão precisando desse suporte, desse auxílio, que aqui no Filosofia Simples nós fazemos totalmente de graça, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha. Se você achou que esse vídeo foi relevante, que foi legal as informações aqui prestadas, e se inscreva no canal, dê o seu joinha, que isso com certeza vai ajudar bastante o nosso trabalho. E com certeza o YouTube vai perceber a relevância do vídeo e vai repassar para outras pessoas que também possam estar precisando desse mesmo conhecimento que você teve aqui. Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.